Buenas, pessoal. Terça-feira, dia 5/12 de 2023, 5 de dezembro. Agora são 7 horas e 53 minutos. E vamos lá, vamos dar uma olhada como é que está o mercado lá fora, o que a gente pode esperar para o dia de hoje. Eu vou mudar minha tela aqui. E bom, vamos lá. Bitcoin 0,62 de queda. Nós temos ali as outras criptomoedas também caindo. Destaque que Bitcoin lá, né, subindo. Não é o topo histórico do Bitcoin, mas é um topo aí de algum tempo que não chegava acima dos 42 mil dólares chegou a bater. Tá? Nós temos aí o café subindo 0,18, o cobre caindo 1,14 e o minério caindo 0,36, então cobre e minério caindo um pouquinho. A parte de milho subindo 0,49, soja 0,32 de alta, petróleo Brent 0,50 e o WTI 0,59. Nós temos ali a prata também caindo 0,79 e o ouro no 0 a 0. Então, milho e soja caindo, ou melhor, milho e soja subindo, café subindo, petróleo subindo, minério de ferro e cobre caindo um pouquinho. A parte ali de futuros, nós temos ali os futuros americanos caindo, S&P, Dow Jones e Nasdaq, 0,41 S&P, 0,26 o Dow Jones e 0,66 a Nasdaq. É pouco relativamente, mas estão caindo e os juros americanos também estão caindo junto aqui, né? Então nós vemos aqui juros, os de 2 anos 0,59, o de 10 anos 0,82 e o de 30 0,70, né? E na Alemanha também caindo os juros um pouquinho lá. Então teoricamente o mercado deveria estar aí com um pouco mais propício a risco, mas ainda não. Bom, dólar, sexta DX, praticamente no 0 a 0. Nós temos ali um 0,02 de queda ontem. Né, como já era esperado, eu falei no vídeo que de manhã o dólar chegou a subir um pouquinho, o índice também caiu um pouquinho, né, então nós tínhamos lá um mercado no exterior caindo, nós tínhamos um índice em região de topo e um dólar também mostrando um suporte lá e subindo relativamente bem no mercado externo, então a probabilidade era que acontecesse justamente o que aconteceu. Como eu sempre falo, o Brasil mexendo pouco impacta na questão mundial, de forma geral, nas bolsas, né, do mundo. As bolsas importantes mexendo, principalmente os Estados Unidos mexendo muito, ou até mesmo a China, principalmente na questão do minério, impacta muito no Brasil. Então eu sempre gosto de olhar, né, eu olho geralmente à noite, antes de dormir, eu dou uma espiada como é que estão os mercados lá fora, olho de manhã todo dia também, antes do mercado brasileiro abrir, porque eu já tenho mais ou menos uma ideia do o quão pode impactar, né, aqui na Bolsa Brasileira, o quão o exterior pode impactar. E aí nós temos ali então sexta de X no 0 a 0, mas alguns países, principais pares, na verdade, aqui, o dólar está subindo um pouco e nos emergentes também, de forma geral aí, subindo um pouquinho. Destaque, de novo, fretes não para de subir, subindo bastante, então frete subindo é bem provável que as coisas aumentem de preço, então isso impacta aí muito na inflação, né? Não é só o frete marítimo, a gente pode trazer para uma escala bem menor, pegar uma escala, uma teleentrega que a gente faz na farmácia, o frete impacta, né? Uma compra que a gente faz na internet, o frete impacta. Imagina uma compra de algumas toneladas de milho, de soja, de petróleo, né? Tudo que vem aí via navio subindo e subindo bastante. Então, isso impacta diretamente no preço. VIX subindo 2,45, subindo um pouquinho lá o VIX. Então nós temos ali o mercado um pouco mais avesso a risco, mas bem tranquilo. Na verdade, está bem parado, né? Vamos dar uma espiada aqui nos índices. Índices asiáticos, o que a gente vê aqui? Basicamente todos eles em queda. Então, né, a maioria deles já fechou. Então nós temos ali os mais relevantes, Nikkei, Japão, né, caindo ali 1,33, Hansen 2,07, SZSE caindo 1,97, Xangai 1,67, a Coreia caindo 0,82, a Austrália caindo 0,89. Então, de forma geral, os índices aí da Ásia, com exceção da Índia, todos caindo e caindo relativamente bem. Né? O que tinha ontem eu falando que, né, não caía nenhum ali perto de 1%, hoje a maioria deles está caindo mais de 1, 1,2% e, né, alguns deles lá bem perto de 2% e eu não sei passando os 2%. Já a Europa está um mercado aqui um pouco mais altista, se a gente fosse fazer uma média aqui, está uma leve alta,
mas é uma alta também bem modesta. Nós temos lá o DAX, que é um dos principais da Alemanha, subindo 0,11, o IBEX subindo 0,39, o CAC 40 0,16 e o FTSE subindo 0,01. Nós temos ali o Reino Unido caindo 0,63 e a Suíça caindo 0,15. O resto também está subindo, mas subindo muito pouco. O Eurostoxx está subindo 0,16. Então o mercado, né, na Europa lá com uma alta, mas uma alta bem modesta, totalmente diferente da questão da China que caiu, da China na Ásia de forma geral, que caiu com bem mais força. Né? Dos futuros americanos todos caem, EWZ ainda não abriu aqui, mas os futuros americanos e os títulos de juros americanos também caindo, o que é interessante, o título de juros da Alemanha também caindo relativamente bem aqui. Então hoje é um dia de correção no mercado lá fora. Tá? Vamos dar uma espiada aqui nas notícias, o que, que a gente tem de interessante para hoje, tem coisa boa para hoje. Ó. Então, na parte brasileira saiu o PIB aqui do terceiro trimestre e tudo mais, que meio que já sabem qual que é o resultado, o que, que vai acontecer, então não é nenhuma surpresa, não vai teoricamente impactar muito. Agora, 11h45 tem PMI de serviços, então isso aqui é muito bom. E o PMI ISM, que é outro dado bem interessante, e talvez o dado mais importante do dia seja esse aqui, ó, o JOLTS, deve ser famoso JOLTS, né? Então, que são as ofertas de emprego americanas. Então, isso aqui diz muito sobre o aquecimento da economia. Né? Então, provavelmente, esse aqui é o principal dado que vai sair. Deixa eu ver se tem mais coisa importante para hoje. Não. Então, provavelmente, esse aqui é o principal dado que vai sair hoje, junto com o PMI ISM. Para quem não sabe, tem mais de um PMI. Né? Então, tem o PMI da S&P Global e tem o PMI ISM, que são duas casas diferentes, né? Então, ali entre 11h30 e meio-dia, provavelmente vai ter bastante volatilidade, ou tem a possibilidade de ter bastante volatilidade. Talvez, né, não quer dizer que o mercado vai começar a chacoalhar para cima e para baixo, simplesmente ele pode andar para o lado que já estava andando e ganhar mais força, ou virar tudo do avesso e voltar tudo. Então, muita atenção hoje no período ali né, entre 11h30 e meio-dia e meia, para principalmente quem opera aí índice dólar. Beleza? Vamos dar uma espiada lá nos gráficos. Começando pelo milho, gráfico diário, contrato F24, então milho janeiro. Nós temos o que aqui? O milho que ontem tenta cair e ele abre lá na região dos 70, chega a cair aqui 1,5 ponto quase, né, na região dos 58 e pouco, volta tudo e fecha praticamente no 0 a 0 com uma leve alta ali. Então, o 0 a 0, 0,07 de alta é 0 a 0. Isso mostra o quê? Que o mercado de milho está com uma certa força. Tenta cair, não consegue. É uma região de topo, é uma região que tinha tudo para voltar e fechar uma barra assim, dessa forma. Entrou força vendedora, mas o mercado engoliu e absorveu e compraram mais. E aí entra aquela questão: vale a pena comprar? Vale a pena entrar? Bom, eu não gosto de comprar topo, não importa do que seja. Não gosto. Eu sou daqueles que, por mais que eu vá comprar, por exemplo, uma ação de uma empresa que eu gosto muito, para mim, preço importa. Então eu não saio comprando simplesmente fechar o olho e compro. Eu compro de acordo, né, espero bons momentos para entrar, porque a minha grande preocupação não é o quanto eu vou ganhar, e sim o quanto eu estou disposto a perder, ou o risco que eu estou disposto a passar numa operação. Então, quem não comprou milho aqui na região dos 66, 67, 68, nessa região mais abaixo, talvez não, não sei se vale a pena comprar milho lá em cima, pelo menos não pelo gráfico diário. Né? Então, talvez seja mais interessante olhar isso num tempo gráfico menor, e se a coisa continuar andando, aí beleza, vai embora. É aquele tipo de coisa que eu gosto de fazer. Vai lá, compra num gráfico de 60, de 15 minutos, se o mercado andar e continuar posicionado, né, e valer a pena ficar posicionado, ficamos posicionados. Se o mercado não andar, aí a gente já sai fora ali cedo e está tudo certo. Beleza? Então, qual que é a questão? Ah, milho tem questão da super safra americana? Tem. Tem a safra boa no Brasil? Todo ano a safra tende a ser melhor do que a safra anterior. É mais tecnologia, mais área plantada, melhores insumos, melhores sementes. O pessoal vai otimizando também a questão da lavoura, cada vez mais está descobrindo coisas novas e
tudo se resume em questão de tecnologia, para falar a verdade. Então a tendência é cada vez mais a produção aumentar. Aí tem um parênteses bem grande. E o El Ninho? O El Ninho é que é o que pode fazer preço, né? Porque tem aquela questão, a gente, o El Ninho é bem ruim mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vi muito produtor aqui, né? Eu converso com alguns, com soja, por exemplo, na lavoura, com a soja apodrecendo, né? Na água, de tanta água que tinha, que não estava lavando todas as lavouras, a soja morrendo ali, um brotinho, né, podre. Em compensação, lá para cima tem a questão de, é o contrário, é muito sol, muita seca, muito quente e pouca água. Então fica complicado também na questão do plantio. E aí sempre vem aquela história, final de ano, começa a atrasar plantio devido ao clima, ou é muito quente ou é muito chuvoso em algumas regiões, e quando vem o El Ninho, isso tende a se agravar. E aí a grande questão que fica, é onde todo mundo fica, né, sapateando na volta ali, é o quê? Até quando vai isso? Até quando vai o tal do El Ninho? Vai impactar na safra da soja? Vai impactar na safra do milho? Vai impactar no plantio da safrinha do milho agora no início do ano? Né? Isso vai impactar na colheita depois da safrinha do milho, lá no meio do ano que vem, quando a gente começar a colher e vai vir menos? Como é que vai ser? Então fica aquela dúvida. E diante dessa dúvida, diante dessa especulação, a tendência dos preços geralmente é subir. Tem uma certa questão de demanda, de final de ano, tudo mais, que tende a subir também. Aí a gente faz o seguinte: pega assim, pega lá um, uma panela, coloca o El Ninho, coloca essa questão de atraso de safra, coisa que acontece por questão do clima, então o El Ninho vai prejudicar muito, coloca junto lá, coloca a questão de inflação, né, que tende a aumentar os preços, normal, bota junto lá, a oferta normal de final de ano também tende a aumentar um pouco, então coloca lá, no caso a demanda, né, não a oferta. E aí outra coisa também é que se nós vermos as commodities de forma geral, se nós vermos as bolsas de forma geral subindo no mundo inteiro, a economia como um todo começa a andar junto. Eu não estou falando de subir a bolsa do Brasil, estou falando de subir bolsa americana, estou falando de subir bolsas europeias, subir tudo junto. A tendência das commodities é ir junto. O que que eu estou de olho, o que que eu estou acompanhando? O petróleo. O petróleo ainda está ali, eu acabei de mostrar ali, dançando na região dos 70, 80, 90 dólares. 90 dólares para o petróleo é um ponto muito importante. Acima disso ele já começa a ficar muito inflacionário. Então, se nós vemos o petróleo subir com bastante força e bater na região dos 90 e ficar passando ali da região dos 90 um bom tempo, isso impacta sim no preço das commodities. Dificilmente tudo vai subir se o petróleo não subir. Né? Então tem essa questão. Que nem eu falo da Bolsa Brasileira. Dificilmente o Bovespa vai romper topo. Eu lembro que estava um tempo atrás, tinha um monte de ação subindo forte e os bancos estavam afundando. Eu comprei Bradesco, comprei outros bancos, Santander, os outros bancos lá falavam, o FAC estão falando que vai romper topo, é topo stop. A Bolsa Brasileira não rompe topo se os bancos não subirem, porque tem um peso muito forte. Então pode Vale subir com muita força, Petrobras subir com muita força, Small Cap subir, se os bancos não vão, não vai. Mesma coisa o contrário, se Petrobras puxar para baixo, Ibovespa não rompe topo, tem um peso muito forte, a Vale é a mesma coisa. Tá? Então assim, o que eu digo na questão do milho? Talvez tenha essa questão aí do El Niño, pode impactar e pode. Na verdade, isso já está no preço, né? Já está impactando. Quando começou as primeiras especulações do El Niño, o preço já começou a subir. O milho sai de 60 e vai a 70. Então, a grande questão que a gente vai ver é até quando isso vai. Se começar a atrasar e atrasar bastante a questão da safra, aí pode aumentar mais. E eu não estou falando só do milho, estou falando da soja. Aí começa a vir tudo junto, certo? Mas sempre de olho no petróleo. O petróleo é uma das commodities mais importantes que a gente tem para monitorar, principalmente em países emergentes. Em países emergentes, onde commodities rege, e aí o Brasil é uma delas, o petróleo faz preço. Ah, em 2015 a bolsa afundou. Tem um vídeo disso aqui no canal. Olha como é que estava a cotação do petróleo em 2015 quando a Petrobras quebrou e tinha ações da Petrobras a R$ 4. Ah, mas era o impeachment da Dilma. Sim, era o impeachment da Dilma. Obviamente que isso não ajudou em absolutamente nada,
Mas a Petrobras estava nas menores cotações da história porque o petróleo estava numa das menores cotações que tinha. Afundou. Né? E não era só a Petrobras, tinha outras outras petrolíferas que estavam passando trabalho lá embaixo. É óbvio que a questão da dívida e tudo mais, isso agravou e apertou muito mais para baixo. Mas o petróleo é muito importante. O Brasil tem uma correlação absurdamente grande com o petróleo. Beleza? Então estou de fora do milho por enquanto, mas estou monitorando. Tá na minha tela aqui, se aparecer uma oportunidade, até day trade eu faço. Certo? O boi, BG, cadê, né, G, né? BG. Boi, ó, bateu lá em cima e voltou. Então eu comentei isso aqui ontem, que eu queria ver uma barrinha vermelha lá, que é simetria de risco bacana para fazer uma venda. Imagina ali, ó, onde está aquela linha amarela, 248,90, eu vendo ali, boto o stop acima de 252. Isso aí vai dar 3 pontos stop. E aí o boi vem aqui nos 244, ou se romper aqui, tem espaço para vir no 240. Seria o cenário ideal. Vai acontecer isso? Não sei. Não faço a mínima ideia. Então, o boi é uma commodity, né? O boi gordo é uma commodity. O Brasil é muito forte na questão do boi, mas se o milho sobe, a soja sobe, o boi anda junto também. Existe, eu já falei isso, e qualquer produtor pode perguntar a qualquer produtor, existe uma correlação direta em preço do arroba do boi, para saca de milho, para litro de diesel. Né? Então, o pessoal faz essa conta na fazenda até para ver se as coisas estão fechando. Tem que valer tantos litros de diesel, tem que dar tantos arroba de boi, tantas sacas de milho, tem que dar tantos arroba de boi, ou tantos, né, bushel de soja. Então, o pessoal faz essa conta e tem que fechar isso para poder fechar as contas. Porque muito produtor usa, e é uma forma inteligente, né, em vez de vender o milho, vender a soja, vender o boi, né, ou boa, ou pelo menos tudo, né, uma parte disso, se eu também tenho, eu, né, sou eu planto milho, mas também tenho boi. Também sou pecuarista, né? Não é a minha principal função, mas eu tenho lá algumas cabeças de gado e tudo mais. O que eu posso fazer? Eu posso vender para ti uma parte ali, algumas sacas de milho, e em vez de me pagar com dinheiro, me paga em boi. Então isso é muito bom, porque a gente consegue fazer uma operação, consegue fazer um negócio, tem essa relação, a gente faz essa relação ser verdadeira, movimenta financeiramente a fazenda, sem movimentar R$ 1, sem pagar imposto e sem nem o banco ficar sabendo. Né? Então é uma forma muito boa de ganhar dinheiro. A gente só fazer essa questão de troca ali de commodities. É óbvio que o cara não vai fazer em tudo isso, mas acontece bastante. É normal, é a coisa mais comum que tem. O famoso brick, vamos briquear. Né? Então, estou de olho no boi aqui, se ele começar a enfraquecer e perder força aqui, uma operação, um gráfico de 60 minutos, o boi abre, não sei que hora, você quer, hora sei, não sei como que vai abrir, se ele abrir mais ou menos por aqui e começar a fraquejar e perder força, vale a pena uma tentativa na venda. Detalhe, ele tem uma certa tendência de alta aqui, então tem que prestar muita atenção, porque ele pode estar caindo daqui a pouco tomar uma paulada. Então, é o tipo de operação para tentar acertar um ponto bacana na venda e não aceitar tomar calor. Começou a querer subir, pula fora. Então essa seria a ideia. E se andar, tem espaço para andar bastante. Tem espaço para vir aqui no 245, 246. Beleza? Café. Vamos adiante no café. O café voltando um pouquinho aqui. Isso aqui é o gráfico. Isso aqui é o gráfico 60. Aqui é o gráfico diário. Botei no 60 novo, tá no diário e mudei a coisa. Você vê que dá para mudar por aqui. Olha que interessante. O que eu fiz aqui? Aí que eu abri um monte de coisa aqui que eu não sei como é que eu tiro lá. Aqui. Esse aqui também eu quero tirar daqui. Ok, pronto. Vamos lá. Café ontem deu uma balançada, fechou ali um pouco abaixo, mas ainda segue na região de alta lá, então foi compra, continua na compra. Bateu de novo nessa região aqui. Eu me lembro de ter falado que quem comprou café por aqui fica esperto, e é bem onde ele bateu. Ó. Fica esperto nesse topo aqui, nessa região de 50% dessa barra. Ele veio aqui buscar os 50%, subiu. Fechou abaixo, mas subiu. Não comprou essa barra forte aqui ainda. Tem espaço para corrigir um pouco mais, voltar de novo, tentar mais umas 2, 3 vezes e vir aqui para baixo. Então a gente pode ver café de novo aqui nessa região 214, 215 aqui. Próxima compra nessa região mesmo aqui, com stop curto, de preferência atrás dessa barra grande aqui. Se romper tudo para baixo, aí descaracteriza essa tendência de alta aqui
e aí não vale mais a pena a compra, pelo menos não até ele marcar aí uma região de alta. De novo, interessante. Beleza? Na venda, dá para fazer, dá, mas está bem arriscado ainda, porque ele está forte para cima. A impressão que dá é que a gente pode vender aqui, ganhar um pouco, mas qualquer momento pode dar uma paulada para cima. Então tem que ficar muito esperto. Para eu vender, ele teria que cair um pouco, voltar, tentar subir, não conseguir, que aí eu entenderia que o pessoal que está comprando não tem força para empurrar acima disso. E se começar a cair de novo, aí beleza, daria para vender. Então a gente está falando de uma janela aí de pelo menos 1 ou 2 semanas. Tá? Seria mais ou menos isso. A soja, ó, voltando tudo, então a soja, né, sai lá dos 30 voltando para os 28,80, descaracterizando qualquer tendência. Eu falei da questão, tá bem na linha aqui, ó, que valeria a pena a venda, né, nessa região aqui, com stop acima para voltar aqui para baixo, mas da mesma forma também valeria a pena a compra aqui, com stop abaixo para ele tentar subir. Então agora que ele descaracterizou essa espécie desse canal que nós tínhamos aqui e veio para baixo, e veio testar bem essa linha que estava aqui, ó, nessa região aqui de baixo. Então, quando tem esses momentos onde vale a pena a compra e a venda, fica bem difícil de trabalhar. E aí a soja, ela está fazendo um movimento aqui lateral, né? Então, se a gente tirar aqui o zoom, isso aqui é uma lateralidade, não tem como tentar achar qualquer outra coisa aqui. É uma pura de uma lateralidade, então ela sai, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Está bem numa região aqui onde foi briga muito tempo, nessa região de 28, 29 aqui. Então vamos ver se vai, né? Vamos ver agora o que ela vai fazer. Se ela vai sentar aqui nessa região de fundo, região de briga, e vai tentar voltar ou vai continuar para baixo. Eu já venho falando que no semanal ela está bonito para venda há muito tempo. E bonito para venda eu falo de venda de vir aqui para os 26, né? Então uma venda bem maior aqui, um movimento aí de pelo menos, vou tentar puxar aqui mais uns 5, 6, 7% para baixo, né? Ah, mas aí o milho não anda junto? Pois é, o milho está subindo. E aí? O milho no final do ano, geralmente, pela sazonalidade, tende a subir. Então vamos ficar esperto na questão da soja aí. Não vejo uma operação para fazer aqui. Compra, teria que mostrar força. Venda, estou vendendo baixo. Para mim não vale a pena. Tá? O dólar, ontem, como já era esperado, ele vai lá e faz uma barra forte, fecha lá acima dos 4,95. Nós temos aí 1,20 de alta. Então o dólar volta para lá. Então antes do mercado abrir, a gente já imaginava que o dólar poderia fazer isso, fechando numa região de topo aqui. Hoje tem bastante notícia importante que sai ali entre 11, acho que era 11h30 e meio-dia, meio-dia e meia, vamos botar aí 1 hora. Então pode trazer volatilidade também para o dólar. E aí, se o mercado abrir mais cauteloso, independente, não é contigo, se independente de onde ele abrir, tem que ficar esperto naquela região, naquele período, né? Das 11 e pouco ali. Pode o mercado simplesmente subir com bastante força a partir disso, pode o mercado reverter uma tendência muito forte a partir disso, pode não fazer nada, né? Mas também tem que ficar esperto. Tem de tudo para, se isso aqui ser uma lateralidade, ele trabalhar mais uma vez voltando tudo, como foi aqui, como foi em outras vezes aqui atrás. Então o dólar está alto dentro de uma lateralidade. O resumo é esse. A compra aqui é só se realmente tiver muita força. Senão, qualquer, né, possibilidade de venda é bem mais indicado. Ah, mas vai chegar uma hora que vai romper a lateralidade? Vai. Né? Então a gente tem que saber que uma hora vai ser estopado. Tá bom? Então vamos ficar de olho no dólar. O índice está corrigindo um pouco. Eu fiz uma operação de day trade ontem vendida, né? E acabei encerrando, acabei não ficando nela. Então o índice voltou um pouco. Eu tinha comentado até na questão de fazer seguro, que eu gosto de fazer seguro geralmente nesses períodos que está lá numa máxima. Reparem que ele faz uma barra, né, na sexta-feira com bastante força aqui, uma defesa boa, fecha lá na máxima e já ontem já abriu abaixo, nem tentou muito subir, já voltou. Então se o índice ficar de lado, não ganhar força, não passar aqui do 128 e começar a patinar por aqui, uma possibilidade de uma venda, aí eu posso fazer uma venda até mais tranquila na questão de seguro ali, para ver se caso isso aqui corrigir um pouco, e eu não estou falando de cair de novo para os 100 mil pontos, e sim corrigir um pouco, eu consigo pegar ali um swing trade, né, com uma boa possibilidade de lucro. E aí depois, se começar a bater numa região onde eu acho que tá bom, eu já começo a desfazer a operação. Isso, né, obviamente eu vou olhar
Como o índice tem bastante liquidez, eu vou lá e coloco num gráfico lá de 60 minutos e vejo o que ele está fazendo, ver se vale a pena operar por ali. Pode hoje subir e bater lá os 128 mil pontos e ficar lá em cima. Não vou vender simplesmente por causa disso. Eu vou tentar comprar. Mas aí eu tento comprar em day trade e tudo mais, e aí vejo se vale a pena manter a operação de swing trade. Praticamente particularmente, eu não gosto de fazer compra em topo, em qualquer coisa. Né? Então eu esperaria cair mais se eu fosse me posicionar em swing trade. Como eu já tenho bastante ações, tenho uma exposição muito grande a índice, não estou preocupado com perder esse movimento de alta. Pelo contrário, minha carteira está na máxima histórica e estou faceiro. Então vai ser um ano, se tudo continuar assim, não fizer nenhuma cagada aí nos próximos 20 e poucos dias, vai ser um ano muito positivo, um ano muito bom de todas as operações. Então, tô aprendendo, tá cada vez melhor. Beleza? Então vamos lá. Boas operações, bons trades. Qualquer dúvida, só chamar e a gente vai falando lá no Telegram. Até mais.